Casos de despedimento associados a problemas de saúde continuam a gerar polémica em vários países europeus, numa altura em que a legislação procura reforçar a proteção dos trabalhadores contra situações consideradas discriminatórias. Em Espanha, um testemunho divulgado pelo jornal digital Notícias Trabalho voltou a colocar o tema na agenda mediática, após uma recepcionista afirmar que foi afastada do emprego depois de um episódio clínico, apesar de avaliações positivas ao desempenho profissional. Em 2022, a aprovação da Lei 15.2022 em Espanha veio alargar o enquadramento legal contra a discriminação, passando a considerar o despedimento motivado por doença como potencialmente nulo quando não existam razões objetivas que o justifiquem. De acordo com o diploma, as empresas devem provar causas reais, como motivos econômicos ou faltas graves. Caso contrário, o processo pode resultar em indemnizações adicionais por danos morais. Segundo a mesma fonte, estas compensações podem situar-se entre 10.000 e 40.000 euros, dependendo das circunstâncias e do impacto comprovado na vida profissional e pessoal do trabalhador. Estimativas divulgadas por plataformas ligadas ao mercado de trabalho indicam que cerca de 22% dos despedimentos considerados improcedentes no setor dos serviços acontecem durante períodos de incapacidade temporária superiores a 30 dias, o que mantém o debate jurídico e social em torno do tema. Testemunho reacende debate. Um caso recente tornou-se conhecido após uma jovem espanhola relatar ter sido afastada das funções de recepcionista numa clínica dentária. Nas publicações, descreve que tinha passado anteriormente por um linfoma de Hodgkin e que a entidade patronal tinha conhecimento desse histórico clínico. De acordo com o testemunho divulgado, durante um turno de trabalho surgiram sintomas físicos intensos, incluindo dores e cansaço extremo. Após notar sinais de hemorragia, decidiu procurar assistência hospitalar, onde foi diagnosticada uma infecção urinária grave que já teria atingido os rins. A situação obrigou a internamento devido à febre elevada, circunstância que, segundo o relato, despertou receios relacionados com experiências anteriores em ambiente hospitalar. O episódio resultou numa ausência laboral curta, comunicada à entidade empregadora no dia seguinte à alta médica. Regresso ao trabalho terminou em despedimento. O regresso à clínica aconteceu sem sinais iniciais de conflito, mas o cenário alterou-se no final do turno, quando a responsável pela empresa chamou a funcionária ao gabinete. Foi transmitido que o desempenho profissional era valorizado, mas que o histórico de doença poderia aumentar o risco de futuras baixas médicas, conforme refere a mesma fonte. A recepcionista afirma ter sido informada de que a empresa não pretendia trabalhadores com ausências frequentes por motivos de saúde, apesar de se tratar da primeira baixa após vários meses de trabalho. O relato refere ainda surpresa e emoção perante a decisão, descrita como inesperada. Ao descrever o que sentiu quando recebeu a notícia do afastamento, a própria sintetizou a experiência numa frase curta que se tornou central no testemunho: "Despediram-me por ter cancro." Segundo Notícias Trabalho, o caso não foi acompanhado, até ao momento, por confirmação judicial pública, mas situações semelhantes podem ser analisadas à luz da legislação antidiscriminação, caso exista ligação direta entre o despedimento e o estado de saúde. Debate jurídico continua atual. A divulgação do testemunho desta recepcionista voltou a levantar questões sobre os limites legais das decisões empresariais e sobre a proteção efetiva dos trabalhadores em contexto de doença. Apesar das alterações legislativas recentes, o tema continua a gerar discussão pública, sobretudo em profissões com contacto direto com clientes e horários exigentes, onde as empresas alegam necessidade de estabilidade operacional. Em Portugal, embora o enquadramento legal não seja idêntico ao espanhol, o despedimento de um trabalhador por motivo de doença pode também levantar questões sérias de discriminação e ilegalidade, sobretudo se estiver ligado a uma condição de saúde ou a uma incapacidade temporária devidamente comprovada. A lei portuguesa prevê proteção contra despedimentos sem justa causa e inclui regras específicas quando existe discriminação, pelo que situações deste tipo, a acontecerem em território nacional, tendem a exigir análise caso a caso.